Olá, pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia para quem for assistir esse vídeo. Eu estou gravando aqui algo muito especial, algo que eu me programei, né, para falar sobre a questão, né, da nossa postura sistêmica. A postura sistêmica, ela começa muito antes da gente imaginar, muito antes da gente nascer. Meu nome é Vanessa Ziglioli, para quem não me conhece. Eu sou mentora de consteladores, sou professora da formação de constelação familiar, raízes sistêmicas, né? Sou psicóloga, sou administradora e quero trazer aqui para vocês uma pontinha, né, do que a constelação fez na minha vida, mudou a minha vida e como ela pode, apenas com um exercício inicialmente de reflexão, você mudar a sua. Porque quando eu olho em direção ao meu sistema, à minha árvore genealógica, tudo muda, né? E eu gosto muito de falar que algumas questões não são sistêmicas. A gente não pode terceirizar tudo, né? Não pode dizer que tudo é sistêmico, porque senão a gente volta para um papel de vítima, onde a gente costuma terceirizar e dizer, né, que a culpa é do outro, ou a culpa é do sistema, ou é a culpa dos meus pais. Então, gente, o que que é sistêmico que a gente pode olhar? Algo que muitas vezes aconteceu ou que acontece na nossa vida e que provavelmente se repete, sejam padrões, sejam questões assim, que fazem com que eu reflita e pense, nossa, eu entrei em um looping de novo e estou voltando aí para o mesmo lugar. Isso que pode acontecer, tá bom? Então, gente, o sistema, ele começou, né, muitos anos e anos atrás. Mas os conflitos normalmente ficam próximos das últimas 7 gerações, né? As últimas 7 gerações determinam, né, mais ou menos a ressonância que vai ter nessa minha geração de agora, né? Pode ser comigo, com os meus irmãos, com os meus pais, mas normalmente esse conflito, quando eu vou buscar no meu sistema, na minha árvore genealógica, ele está muito próximo, às vezes há 3 gerações. Por exemplo, meus pais, avós e bisavós. E isso é muito interessante a gente olhar, né? E aqui eu fiz um desenho para vocês, né? Muito interessante, para vocês visualizarem como que funciona essa questão aí sistêmica, porque muitos não param para olhar, né, para a sua vida, para ver os padrões repetitivos, né? E às vezes os traumas transgeracionais que a gente costuma dizer, que são passados de geração por geração. Nós sabemos que as memórias não são apenas do corpo, nelas também corpo, né, e genética, DNA e tal, isso sim também, mas também as memórias são muito emocionais. As memórias, principalmente de traumas que acontecem aí anteriormente ou desequilíbrios, né, que podem estar acarretando na minha geração agora, porque os nossos ancestrais, né, e numa forma assim, de falando um pouco do campo morfogenético, que é o campo que comanda o show, eles estão aguardando que a gente não repita esse padrão e que a gente possa fazer um pouco diferente, tá? Então aqui, gente, eu coloquei, né, os nossos pais, tá? Os nossos pais, nossos avós, eu bebezinho, eu criança, eu adolescente, eu adulta, né? E depois a vida segue, né? Mas eu coloquei aqui uma visualização, né? Algo assim visual para vocês compreenderem que não começou comigo muitas vezes. Esse é um dos livros, né, que a gente estuda, né? É muito interessante que fala assim, não começou com você. Muitas vezes, essas questões que estão se repetindo na sua vida, seja de relacionamentos,
sejam faltas, né, do pai, da mãe, sejam de saúde, dinheiro, carreira, né? A gente divide as áreas da vida, mas a vida é uma só. Nenhuma coisa, um comportamento, uma forma de fazer as coisas, pode estar acarretando, digamos assim, consequências em todas as áreas da sua vida. Porque a forma, por exemplo, com que você lida com o dinheiro, provavelmente a forma como você lida, talvez, com pessoas, ou lida com a sua carreira, nunca é totalmente isolado um fato. E é isso que eu quero trazer, essa visão sistêmica e como eu posso agir a partir do que eu conheço, das leis e desse olhar sistêmico, ter uma postura sistêmica, que seria o quê? Ter uma postura de vida onde eu entenda o sistema, me libere dele e, ao mesmo tempo, utilize o meu potencial, porque eu herdo não só memórias transgeracionais ruins, tem memórias transgeracionais muito boas, né? De pessoas que foram felizes, que conquistaram suas coisas, né, nas gerações anteriores, e essas memórias também estão dentro de mim. Então, quando eu, por exemplo, vou lá e penso, nossa, estou realizando isso aqui, talvez eu também esteja acessando aí uma memória que seja de um ancestral meu. E os ancestrais, né, como o Bert Hellinger fala, estão esperando aí, né? Nós somos a cura dos nossos ancestrais e das nossas futuras gerações. Então, gente, aqui eu quero primeiramente falar como se fosse assim, o meu pai e a minha mãe, o seu pai e a sua mãe, né, se conheceram, né? Se conheceram e aqui, né, começaram a namorar ou não, às vezes logo a pessoa engravidou, não tinha um relacionamento, né? E essa questão aqui já começa a influenciar na minha vida, né? Por quê? Eu, por exemplo, tenho um pai, né? Tenho uma mãe que vem de diferentes dois sistemas, diferentes origens, às vezes tem origens aí de outros países, histórias de guerra, histórias de terras, escravos, índios, é muita coisa. E às vezes a gente não entende por que que algumas coisas estão acontecendo. E esses dois sistemas se conhecem e se fundem. Sempre vai ter um conflitinho aí de sistema, de forma como eles foram educados, né? Mas um sistema espelha o outro, um casal espelha o outro, porque um busca no outro essa complementariedade, né? E aqui a gente falando um pouquinho de relacionamentos. Querendo ou não, por mais que às vezes não tenha dado certo esse relacionamento, nunca foi 100% ruim, né? Então, quando a gente fala nunca foi 100% ruim, tudo que deu certo ou errado nessa relação, 50% é minha parte, 50% é do outro, né? Aí a gente se aprofunda mais na formação falando sobre isso. Então, aqui meu pai e a minha mãe se encontraram, né? Namoraram ou não, mas a minha mãe ficou grávida, né? A primeiro ponto aqui para você analisar é como que foi essa concepção. Às vezes pode ter sido uma concepção de abuso, de um estupro, pode ter sido com muito amor, pode ter sido por acidente. Aí já começam algumas memórias que eu vou trazendo e vou sentindo ao longo aí da minha vida, e às vezes eu não sei por que eu tô sentindo isso. Outro ponto importante, como foi a gravidez da minha mãe? Ela estava tranquila? Não estava? Teve falta de dinheiro? Como estava o relacionamento? Os pais aceitavam? Não aceitavam? Ela fugiu? Cada um tem aí a sua história, e por isso que eu estou trazendo aqui para a gente poder refletir, né, a partir disso. A gravidez. Depois, o próximo passo é o parto. Como que foi o parto da minha mãe comigo, né? Será que eu nasci de cesárea, parto normal, fórceps, prematuro? Tudo isso fala de muitas coisas na minha vida hoje, sabiam?
E é muito profundo a gente olhar para isso e ver isso, né? Teve um parto complicado, amamentou, não amamentou, né? Tudo isso influencia, sim, na pessoa que nós somos hoje. Óbvio, eu não vou ficar apegada aos fatos que aconteceram, e sim eu vou ressignificar eles, entender como eles estão impactando na minha vida hoje, se estão, às vezes não estão, e como que eu vou ressignificar isso na minha vida. Porque às vezes isso pode estar impactando, por exemplo, num desejo meu, na vontade, de repente, de ter um filho, né? A gente avalia várias coisas aí, né? Se teve algum aborto, só um pouquinho, gente. Ligou aqui. Se teve algum aborto na família, se teve alguma morte prematura, enfim, várias coisas são analisadas aí no sistêmico. Mas vamos seguir a linha da vida, né? Outra questão importante aqui é como que foi, principalmente dos meus 0 aos 7 anos. É o que a gente fala que é o primeiro setênio. Primeiro setênio é determinante na vida da pessoa, principalmente na vida de adulto. Do 0 aos 7 anos é quando eu nasci e estou criando aí a minha primeira personalidade. E tudo que eu vivo nesse momento, do 0 aos 7 anos, acaba impactando na minha vida adulta. Então, assim, se teve algum trauma, algum abandono, se algum irmão nasceu nesse meio tempo. N coisas que façam com que eu me sinta rejeitado, humilhado, abandonado, seja pelos meus pais, muitas vezes, ou eles se separaram, ou aconteceu algum trauma de infância na escola. Né? N coisas, pensem, do 0 aos 7 anos, principalmente, tá? Meu pai ou a minha mãe tiveram que se ausentar. Isso é o que a gente chama de amor interrompido na constelação. Então, o que que acontece? Do 0 aos 7 anos, se meu pai ou a minha mãe tiveram que se ausentar, mesmo que seja para trabalhar, ou, enfim, ficaram doentes, de alguma forma, a criança que não tem maturidade emocional ainda, ela interpreta assim: as pessoas mais importantes da minha vida, ou meu pai, ou a minha mãe, ou ambos me deixaram, né? Me abandonaram. De alguma forma, porque ela não tem maturidade emocional e ela acaba interpretando dessa forma. E o que que acontece? Nesse momento eu rompo com esse pai ou com essa mãe, né? E quando eu rompo com eles, eu rompo comigo mesmo, porque eu sou 50% de cada um. E é um impacto muito grande eu romper com meu pai e com minha mãe, porque é romper com o meu masculino, o meu feminino, né? É romper com várias questões aí que pai e mãe representam na nossa vida. E a criança, aí, a partir dos 7 anos até, digamos, os 14 anos, ou o início da vida adulta, né? Primeiro aqui a criança, o que que aconteceu com ela? Ela tinha alguma dificuldade? Ou ela tinha uma inteligência superior? Ou ela era muito criativa? Ou, enfim, se expressava ou era tímida. O que que aconteceu com essa criança que muitas e muitas vezes a gente tem que olhar numa constelação? A criança interior. Muitas vezes essa adulta que está sofrendo assim muito profundamente, achando, né, que o problema é da adulta e na verdade é aquela criança chorando. E no momento que eu me dou conta que é a criança interior que eu preciso olhar e curar, eu começo a me dar conta que essa responsabilidade não é mais dos meus pais, e sim essa responsabilidade é minha de cuidar dessa criança, né? Seja o que aconteceu, seja reativar essa criança dentro de mim, que representa essa espontaneidade, essa inocência, essa vontade de viver, essa vontade de sonhar, né? Porque muitas vezes, dependendo da família, foi podado isso, né, dela. Então, gente,
Olhem sempre para sua criança. E tem algo que é muito pouco falado na constelação, que eu considero muito como psicóloga e como professora de constelações, que é a adolescência. A gente não explora isso tão profundamente, mas a adolescência é muito importante. É o momento onde eu reforço a minha personalidade, onde eu, de repente, aperto alguns parafusos. Às vezes eu tenho algumas crises, crises de identidade, crises existenciais, né? Algum caos interno, porque tá tudo mudando no meu corpo tá diferente, na minha mente, quem eu sou, né? E às vezes se tu não tem um amparo nessa adolescência, e aí a gente não pode também terceirizar para os pais, porque às vezes eles não tinham recursos internos para entender o que estava acontecendo. Eu me sinto um eterno adolescente, né? O adulto eterno adolescente é aquele que não leva as coisas tão a sério, não consegue concretizar muitas coisas, é muito pesado para ele ser adulto. Talvez ele não queira ter um relacionamento duradouro, né? Não queira se relacionar muito baseado no que aconteceu nesse sistema anteriormente, seja com os pais, avós, os relacionamentos, né? Então pensem, o que que na adolescência vocês precisam olhar e reparar, se tiver alguma coisa, às vezes não tem nada, né? De repente foi ótimo e tal. Como vocês se sentiam, né, nessa adolescência? Como que era mudar o corpo, despertar da sexualidade, os primeiros relacionamentos, os amigos, o reforço, né, assim, da personalidade, do quem eu sou, como eu era, né? E muitas vezes também nas constelações a gente tem que olhar. Esse adulto olha para esse adolescente, resgata esse adolescente ou jovem adulto, né? Porque o adolescente também é saudável, também é bom ser adolescente, né? Mas quando eu chego na vida adulta, se pedacinhos meus, desde a minha concepção, não ficaram bem organizados, ficou um pedacinho aí em alguma parte nessa linha do tempo, eu não fico uma adulta completa. E daí eu tenho que ir lá pegar esses pedacinhos, ressignificar isso para me sentir completa e me sentir inteira. E esse completo significa ter o meu pai e a minha mãe também bem dentro do meu coração. É aceitar que eles me deram a vida, agradecer por isso, né? E não quer dizer que eu vou conviver, mas é tomá-los dentro do meu coração. Então, gente, eu não vou me alongar muito, mas eu queria trazer essa reflexão da linha do tempo para vocês. A gente olha muito para isso na formação de constelação familiar, né? Raízes sistêmicas. Olhamos para vários itens aí, né? Tem muita prática na formação, que são várias formas de constelar, seja com bonecos fixos, na água, com cartas, com papéis. Tem muitas formas de constelar, é muito profundo. É primeiro a minha transformação, em segundo lugar é ser constelador. Então, a primeira pessoa, primeiro eu convido a pessoa a se transformar na formação. Em segundo lugar, ela vai se tornar uma pessoa que pode facilitar o processo de transformação do outro. E as leis aqui, para quem não conhece ainda, né, é a de pertencimento, onde em nenhum momento dessa vida aqui, né, e sistemicamente, nenhum membro pode ter sido excluído. Às vezes alguém foi excluído, ou teve um aborto que às vezes a mulher nem sabe, ou eu mesmo excluí uma fase da minha vida e daí eu não estou me sentindo por inteira pertencente, né? E é isso que acontece. O excluído, né? Ou está em ressonância com alguém que foi excluído, também se exclui. Pensem se vocês estão se isolando, se excluindo, principalmente das oportunidades da vida. Em segundo lugar, o equilíbrio de troca. Em qualquer tipo de relação, eu tenho que dar e receber 50%, seja ela na vida pessoal, seja ela nos negócios, seja com amigos.
enfim, tudo eu preciso dar e receber 50%. Se eu der demais, vai ficar muito pesado para mim. Se eu receber demais também vai ficar muito pesado. Então pensem sobre isso. Como estão as relações de vocês no dar e receber? E a hierarquia, que é muito importante, que é o quê? Quando eu ocupo o meu lugar no mundo, eu sinto leveza. O Bert tem um livro sobre isso que é incrível, que fala o seguinte: no centro, eu sinto leveza. Então, muitas vezes eu ocupo um lugar que pode ser N situações. Eu ocupo um lugar de um irmão que faleceu, eu ocupo um lugar de um aborto, eu sou a mais velha em vez de ser a mais nova, eu sou a mãe da minha mãe, eu sou o marido do meu marido, né? N situações que eu troco de papéis e aí eu me sinto perdida, me sinto fora de lugar. E é esse é o momento que eu me pergunto, será que eu estou realmente no papel que é meu? Né? Porque é muito mais fácil ocupar o papel do outro e ficar julgando o outro do que eu ocupar verdadeiramente aí o meu papel e a minha missão, né, daquilo que eu vim fazer no mundo. E acho que essa é a grande pergunta, e acho que esse é um dos motivos dos quais as pessoas procuram a formação em constelações familiares, né? Porque é algo muito profundo e no assim lá no final a gente olha muito para a missão, né? Para a profissão. A missão de vida não está sempre interligada à profissão, mas a missão da minha vida como um todo vai impactar, independente da vida pessoal, como eu me cuido, como eu me amo, como eu sou lá fora nos meus relacionamentos. Mas o primeiro relacionamento que precisa ir bem é o relacionamento comigo mesmo. Quando eu me relaciono bem comigo, eu consigo me relacionar bem com todas as outras pessoas. Por isso, relacionar-se bem começa olhando para a minha linha do tempo, olhando para o meu sistêmico, olhando para os meus traumas, sejam eles transgeracionais ou não, traumas que aconteceram na minha vida que não têm origem, talvez sistêmica, né? E acho que esse é o grande diferencial que a gente vai olhar de forma integral, corpo, a mente, a alma, sejam do sistêmico, ou às vezes eu identifico um trauma que aconteceu na minha vida aqui e agora, né, que está impactando na minha vida adulta, e eu ressignifico isso. Isso, quando eu olho para dentro, não dói mais tanto, já está cicatrizado, já virou um aprendizado, né? Quem quiser saber mais sobre a formação de constelação familiar raízes sistêmicas, pode entrar em contato, pode entrar no nosso site, pode conversar com a nossa equipe, pode conversar comigo, né? Mas aqui eu queria trazer uma reflexão para vocês mesmo, de forma visual, para vocês entenderem como um todo. Né? Mas a formação é muito mais profunda que isso, a gente vai no detalhe, tem muita prática, tem as mentorias quinzenais, tem apostila completa, tem exercícios sistêmicos, tem prática entre as alunas, né? Então é muito interessante, tá bom? Espero ter contribuído de coração para uma reflexão, independente se você for fazer ou não a formação, mas que você olhe para isso, para esse desenho, né? E se permita sentir e entregar e liberar tudo aquilo que você está disposta a ressignificar na sua vida. Um grande beijo.